Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 9 e 10, que dizem: Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Bom, queridos, após as explicações iniciais de Jesus, Nicodemos fica perplexo e mal consegue acompanhar o que Jesus vinha dizendo. Então ele faz a sua última intervenção e pede uma explicação mais detalhada de Jesus, como pode ser isso? E a partir desse momento, Nicodemos se cala e o restante do capítulo é Jesus que nos diz, que vai conversar conosco. Então Nicodemos, queridos, ele reconhece a sua dificuldade em entender. Ele reconhece que, apesar de ser uma das maiores autoridades de Israel, uma das maiores intelectuais do país de sua época, ainda assim ele reconhece que Jesus tinha um conhecimento que ele não tinha. E, portanto, ele reconhece que precisava aprender. Que coisa linda, né, queridos? Quando alguém de tal currículo, de tal autoridade, de tal inteligência, ele reconhece que ele precisa aprender. A maioria das pessoas que chega num determinado nível de prestígio, de uma pessoa que se torna brilhante em determinada área, muitas vezes ela se fecha em si mesmo, acha que se basta e não quer dar ouvidos a outro. E aqui Nicodemos ele tem essa qualidade muito grande, essa virtude de reconhecer que precisava aprender. É por isso, queridos, que muitas vezes pessoas de um alto nível intelectual, elas se fecham ao Evangelho. É difícil o Evangelho chegar a essas pessoas devido à prepotência, à arrogância, porque a pessoa é brilhante em sua área, ela achar que, por causa disso, ela, nas coisas espirituais, nas coisas concernentes a Deus, ela sabe alguma coisa. Não, e é muito comum, queridos, uma pessoa ser muito inteligente em uma área e ser completamente ignorante em outra. Isso é absolutamente natural. Eu noto isso frequentemente. Uma pessoa que é um doutor ou um PhD em determinada área do conhecimento e vai falar de teologia e fala alguns absurdos, achando que está falando algo espetacular e, na verdade, está se fazendo de ridículo. Isso é natural. E que cada um de nós, queridos, você não permita, que o conhecimento, mesmo das Escrituras, não te torne uma pessoa arrogante. Que a gente nunca perca, queridos, o espírito de ovelha, o espírito de aprendizagem. Porque a hora, no momento que você achar que já sabe tudo, como até as Escrituras diz, então você não sabe como convém. Isso é um risco que todos nós corremos, queridos, de ouvirmos muitas pregações, lermos muitos livros e a partir de então achar que já sabemos tudo. Abre a pessoa, hoje vamos falar sobre Adão e Eva, e a pessoa pensa, não, Adão e Eva? Meu Deus, eu já li essa história tantas vezes, já vi pregações inúmeras sobre isso, o que eu posso aprender disso? E a pessoa, no seu coração, se exalta, se eleva e vai perder algo novo, um ensino novo. Nicodemos conhecia as Escrituras de cor, queridos. Todas as páginas do Antigo Testamento, letra por letra, palavra por palavra, ele sabia de cor. E ainda assim, e fora todos os ensinos dos rabinos, e ainda assim, ele falou, Jesus, pode me explicar? Eu estou aqui, eu quero aprender. Então que gente, queridos, se uma autoridade como essa quis aprender, aprenda também, sempre. Porque Jesus, ele sempre tem algo para nos ensinar, sempre. Sempre quando vamos à igreja, nós podemos aprender algo novo. Eu, particularmente, aprendo sempre. Então, que a gente tenha esse coração querendo ser ensinado. E Jesus responde, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Que às vezes as pessoas estranham, Por que os judeus que conhecem tanto as Escrituras, eles não aceitam Jesus Cristo, eles não reconhecem Jesus como o Messias? Ora, queridos, se era assim
na época de Jesus, com ele realizando tantos milagres, ressuscitando mortos. Imagina hoje, né, queridos? É claro que vai haver mestres em Israel e que não entendem essas coisas. Jesus, inclusive, confrontava eles, dizendo: olha, vocês são cegos guiando outros cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vão cair na cova. Infelizmente, algumas pessoas, elas conhecem, têm o conhecimento do que está escrito, mas como a Bíblia diz, a letra mata, agora o Espírito vivifica. Enquanto aquele ensino for um mero conhecimento intelectual, estiver apenas na mente, mas não descer para o coração, não descer para as atitudes, não descer para a vida, não gerar uma transformação de vida, aquilo não vai ser de muito proveito. E é por isso que Jesus diz: olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Não conhecem por quê? Porque muitas vezes as pessoas utilizam a Bíblia para justificar qualquer tipo de doutrina de homens, qualquer tipo de ensino absurdo. Não, que você não tente forçar a Bíblia a dizer o que você quer ouvir, mas permita a Bíblia te ensinar aquilo que você precisa ouvir. Queridos, não estranhem quando pessoas inteligentes não reconheçam Deus ou tenham pouco interesse por Deus, porque muitas vezes elas estão presas numa visão de mundo, elas se permitiram que o conhecimento inchasse e lhes tornasse arrogante. Não. Saiba que há muitos mestres, inclusive em Israel, inclusive das Escrituras, e que não entendem. É por isso que o nosso mestre principal deve ser Jesus. Qualquer um que for te ensinar, qualquer coisa que você for ler, qualquer livro, pense só: Jesus, ele pregava assim, Jesus, ele se comportava assim, Jesus, ele falava assim, porque ele que é o verdadeiro mestre. Ele mesmo diz: a ninguém chamem mestre, a não ser um só, que é o vosso Pai. Aprenda de Jesus, aprenda a orar como Jesus orava, aprenda a viver como Jesus vivia, aprenda a caminhar nesta vida como Jesus caminhava. Nicodemos tinha muita dificuldade de entender, queridos, porque ele esperava um conhecimento, um mero conhecimento. E Jesus diz: não, é mais do que isso. É necessário uma mudança interior. O objetivo de Deus é transformar o coração do ser humano, é transformar o interior e fazer morada dentro de nós. Que Ele não seja o nosso Deus apenas no domingo, mas Ele seja o nosso amigo, o nosso companheiro, todos os dias da nossa vida, todos os momentos, todas as horas. Cada decisão, cada pensamento, a gente coloque diante de Deus e queira que Ele nos conduza. Nosso Deus, queridos, Ele quer transformar o nosso ser. O Evangelho não é um mero ensino como se aprende geografia, como se aprende matemática. Não, é uma mudança de vida. O Evangelho transforma toda a nossa forma de viver. E por isso, cristão não é quem é cristão meramente da boca para fora, quem se diz: olha, eu sou cristão. Não, cristão é quem é por dentro, cujo coração se dobrou ao ensino do Evangelho e procura viver isso. Jesus nos diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É lá dentro, é no espírito, é algo de verdade, é algo sincero. A maioria das pessoas, queridos, muitas vezes buscam mudanças meramente externas. Por exemplo, se um relacionamento de um casal, ou entre um pai e um filho, ou entre parentes, entre quaisquer pessoas que sejam, estiver um relacionamento problemático, um relacionamento cheio de entraves, a pessoa ora e busca uma mudança, mas uma mudança externa não resolve. Porque enquanto não for mudado internamente, o problema voltará a aparecer. Por quê? Porque o problema muitas vezes está dentro de nós, queridos.
Se você resolve apenas por fora, o problema volta a aparecer e você fica buscando sempre soluções momentâneas que não resolvem. E Deus quer transformar o nosso interior para que então tudo ao nosso redor se torne sadio. Os nossos relacionamentos se tornem sadios porque dentro de nós há uma saúde, há um rio que flui, que alimenta tudo ao nosso redor e tudo fica bom, porque você se tornou uma pessoa boa. Toda melhora, queridos, na sociedade, nos relacionamentos, precisa antes de uma mudança em você, em mim. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer transformar o nosso interior. E Nicodemos, ele começou a aprender isso. Ele reconheceu: Jesus, eu ainda não sei isso. Eu conheço muita coisa, mas essa mudança tão profunda eu preciso aprender. Então me ensina. E Nicodemos, do alto da sua autoridade, desceu e falou: eu preciso aprender. Que todos nós, queridos, todos nós precisamos aprender, porque todos nós ainda temos o que melhorar. Então reconheça isso, por mais que você conheça coisas da vida e mesmo coisas sobre Deus, você precisa melhorar. Então vamos diante de Jesus e falando: Mestre, nos ensina. Ele sim é o Mestre e Ele tem todo o poder, toda a sabedoria para nos ensinar e nos ajudar nessa transformação. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.